Olá, meu nome é Ricardo Heisinger e eu trabalho com Ministério Infantil. E eu gostaria de te contar uma história nesse momento, uma história que eu criei e uma história que eu pretendo criar um livro com ela. É uma história de superação, de transformação. É uma história que mostra o amor de Deus. Você quer ouvir? É a história do Rick. Isso, esse personagem. A história do Rick. O Rick, ele tinha uma família, um pai, uma mãe, um lar, mas tinha um problema na família dele. A mãe estava sempre no hospital, estava sempre internada. Ela era doente. O pai trabalhava longe e o Rick foi colocado em um orfanato. Você sabe o que é um orfanato? É isso mesmo, espécie de uma creche. E ele dormia lá. E quando ele dormia lá, com quem será que ele sonhava? Isso mesmo, com a mãe dele, poder voltar para casa, poder dormir no colinho da mamãe, não é bom? Mas ele não podia. Quem pode acertar que bichinho é esse aqui, ó? Ah, eu vou te dar uma dica. É um bichinho que vive com os pés na cabeça. Isso mesmo, é o piolho. O Rick pegou muito piolho. E de tanto piolho que ele tinha, ele deu feridas enormes na cabeça. Piolho, se não tratar, dá feridas na cabeça. E por causa daquelas feridas, ele usava um bonezinho para tapar as feridas, né? E aí, o Rick cresceu um pouquinho mais, mas ele continuava naquele orfanato. Ah, o sonho dele era voltar para casa. E um dia, ele recebeu uma mensagem. Que mensagem será que era essa? Da mãe dele. Sabe o que aconteceu? A mãe dele morreu, a mãe dele faleceu. E ele pensou assim, e agora? Quem é que vai poder cuidar de mim quando eu cair, quando eu me machucar, quando eu ficar doente? E agora? Será que eu vou ter que ficar para sempre aqui nesse orfanato? E só sobrou o quê? Só sobrou choro, lágrimas, falta de esperança. Ele pensou que ia ficar para sempre lá. Mas um dia ele recebeu a visita de uma tia. O que será que essa tia foi fazer lá? Exatamente, foi adotar ele, foi dar um novo lar, uma nova família. Ela deu carinho, deu amor, deu educação, deu o que ele precisava. Mas só tinha um problema. Ela não conhecia o caminho para o céu. Como ela ia ensinar o Rick o caminho para o céu? Mas o Rick conheceu um coleguinha no colégio. Você deve ter coleguinhos no colégio, né? E esse coleguinha falou do amor de Deus para ele. E aí, por onde ele começou? Ele começou falando da cruz. Que lá na cruz, Deus tinha entregado o que ele tinha de mais precioso no céu, o seu único filho, o seu filho unigênito, por amor ao Rick, por amor a todo aquele que Deus ama, todo mundo. E aí, o Rick ficou imaginando, puxa, nunca tinha encontrado um amor tão grande assim. Alguém dar a sua vida por mim? Peraí, mas ele morreu e acabou? Não! O Rick descobriu que ele tinha vencido a morte, que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. E há uma ilustração que mostra exatamente isso. Um dia o ferro falou assim, eu sou o elemento da natureza mais forte que existe. Sabe quem ouviu? O fogo. O fogo foi e derreteu o ferro. E o fogo disse, tá vendo? Eu sou mais forte. Sabe quem ouviu? A água. A água foi e apagou o fogo. E a água disse, eu sou mais forte. Sabe quem ouviu? A nuvem. A nuvem foi e evaporou a água. E a nuvem disse, exatamente, eu sou mais forte. Sabe quem ouviu? O vento. E o vento dissipou as nuvens. E o vento disse, eu sou mais forte. Sabe quem ouviu? As montanhas. As montanhas vieram e prenderam os ventos. E as montanhas disse, nós somos mais fortes. Sabe quem ouviu? O homem.
E o homem usou máquinas, dinamite e perfurou as montanhas, impedindo que elas prendessem os ventos. E o homem disse: eu sou o ser mais inteligente e mais forte que existe. Sabe quem ouviu? A morte. E a morte foi e derrotou o homem. Vamos relembrar? Quem é que derrotou o ferro? O fogo. Quem é que derrotou o fogo? A água. Quem é que derrotou a água? A nuvem. Quem é que derrotou a nuvem? O vento. Quem é que derrotou o vento? As montanhas. Quem é que derrotou as montanhas? O homem. E quem é que derrotou o homem? A morte. Mas quem é que derrotou a morte? Exatamente, o Senhor Jesus. Ele venceu e derrotou a morte. E quem venceu Jesus? Ninguém. Então ele é o mais forte, porque foi o que venceu a morte. E podemos vencer a morte em Jesus se nós crermos nele. E aí, o rico entendeu que para salvar ele, Jesus derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, para limpar todo o seu pecado, se ele se arrependesse e cresce nele. E ele foi entendendo. E aí, ele descobriu que o Senhor Jesus disse assim, ó, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E o rico encontrou o caminho para o céu. E ele falou assim, eu quero esse Jesus como meu Salvador. E o que ele fez? Ele orou. E qual foi a oração dele? Ele confessou seus pecados para Jesus. Disse que estava arrependido e que cria que ele morreu no seu lugar. E ele convidou o Senhor Jesus para entrar no seu coração. E foi isso que ele fez. E aí, ó, ele foi correndo a avisar alguém que ele tinha encontrado o caminho para o céu. Quem foi? Isso mesmo, a tia dele que tinha adotado. E ele mostrou a ela o caminho para o céu. Você gostaria de conhecer o Rick? Você quer conhecer o Rick? Eu vou te apresentar então o Rick. Esse menininho aqui, ó. Sou eu. Essa é a minha história. Rick é uma abreviação de Ricardo. E foi assim que Jesus me salvou. Esse aqui, ó. Você consegue ver. Esse lourinho aqui sou eu. Esse é meu irmão Rafael. E essa aqui era a minha família. O meu pai, meu irmão no colo dele, minha mãe que faleceu, eu no colo dela e minha irmã por parte de pai. Na verdade, mamãe não queria tirar a própria vida. Ela queria acabar com aquela dor. Todo aquele que ainda não tem Jesus tem um vazio enorme, mas Jesus é do tamanho exato. E hoje o Rick cresceu. E o Rick fala desse Jesus que transforma vidas. Essa é minha família. Minha esposa Débora e o meu filho Theo. Eu tinha uma família. Eu tinha um pai, uma mãe, um lar. Meu pai ainda é vivo. Meu pai se chama Jorge. Mamãe se chamava Júdia. Mamãe vivia internada no Hospital Psiquiátrico Santa Mônica. Ela tinha epilepsia e ela tinha depressão profunda. Mamãe tentou suicídio 14 vezes, tentou tirar a vida 14 vezes. Mas na 15ª ela conseguiu. Papai ficou um ano procurando ela e foi encontrar pertinho de casa. Um rapaz foi limpar uma gruta, um terreno, e ele, debaixo dessa gruta, ele achou uma ossada, a bolsa dela, chamou a polícia, era ela. Por isso que eu e meu irmão vivíamos no orfanato, vivíamos lá, e eu sonhava voltar para casa, dormir no colinho da mamãe, mas eu não podia. E eu peguei muito piolho, eu tinha tanto piolho que eu tinha uma ferida enorme na cabeça. Mas a minha tia, quando me adotou, ela cuidou dessa ferida. Ela foi uma verdadeira mãe. Eu chamava ela de mãe. E ela me deu carinho, me deu amor, me deu educação. Mas ela não conhecia o caminho para o céu. Mas eu conheci um coleguinha chamado André, da Casa de Oração em Bom Clima. E ele me falou do amor de Deus.
E ele foi um verdadeiro amigo, porque ele me mostrou o caminho para o céu. E ele me mostrou que lá na cruz, alguém muito especial, Jesus, o Senhor Jesus, tinha dado a sua vida por mim, para me libertar dos meus pecados, me dar uma vida nova, me fazer nascer de novo e eu poder entrar no céu, não pelos meus méritos, não pela minha bondade, mas por Jesus. Ele fez tudo. Nós precisamos apenas crer, porque ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém pode ir a Deus se não for por ele. E aos 12 anos de idade, eu entreguei minha vida a Cristo. Hoje eu estou com 38. Há 26 anos atrás, eu encontrei o caminho para o céu. E falo desse amor para as crianças. Por isso que eu costumo dizer que Deus nos forma, a escola nos informa, o mundo nos deforma, mas Jesus nos transforma. E Ele quer transformar também a sua vida. Eu posso mudar o meu passado? Não. Mas eu pude mudar o meu futuro, quando entreguei a minha vida a Cristo. É uma história triste, a minha história? A história do Rick? Ela é. Mas ela tem um final feliz. Tudo mudou quando eu entreguei minha vida a Cristo. Ele transformou a minha vida e quer transformar a sua também. Deus abençoe aonde você estiver, você que está me assistindo. Como Jesus me transformou, Ele quer transformar a sua vida. Eu não sei o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro, entregando a sua vida a Cristo Jesus, porque ninguém te ama como Ele. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.